Olá, galera da Páginas Informados, aqui é o Rodrigo, né? Sou um dos ADMs, para aqueles que já me conhecem e para os que não me conhecem, né? Mas mais uma vez venho conversar com vocês para falar sobre um texto que é muito mal interpretado e até criou-se uma interpretação que virou senso comum na maioria das igrejas, ou a maioria dos cristãos repetem essa fala, né? Fruto dessa interpretação, como se fosse verdadeira e não vão atrás de fundamentar, né? Só receberam e vão passando adiante. Já fiz isso várias vezes também, então não é o problema. Se você fez, se você já falou, é legal agora você estudar, depois de ver o vídeo, você fazer os seus estudos e ver que isso é mais coerente, é a interpretação mais coerente com o texto em questão. A grande pergunta é: nós moraremos em uma cidade feita de ruas de ouro, a Jerusalém Celeste, né? É uma cidade literal, então quer dizer que nós vamos morar numa cidade que tem o muro de jaspe, né? Portas de pérolas, fundamento de várias pedras preciosas, ruas de ouro. Como é que é isso, né? Nós vamos morar num lugar assim. Primeira coisa, vamos morar no céu, num lugar assim, né? Então as pessoas falam, morro, eu vou para Jerusalém Celeste. Ela tá lá no céu. A primeira coisa que a Bíblia não afirma em lugar nenhum é que nós vamos passar a eternidade no céu, tá? Se você pegar lá capítulo 21, 22, que são os últimos capítulos das Escrituras, que é o encerramento da história, né? Da terra revelada para nós, aí depois vem a eternidade com Deus, né? Com Cristo, com a Santíssima Trindade ali e os santos. Termina com a Jerusalém descendo para a terra e não subindo. Nós não vamos, nós descemos com ela. E o que é Jerusalém? A Jerusalém Celeste, ela é o quê? Ela é uma cidade literal, é disso mesmo que o texto está falando? Primeira coisa que nós temos que tomar em conta quando nós vamos interpretar o Apocalipse. Quando você se posiciona para interpretar, você segue alguns princípios. Eu interpreto o Apocalipse de maneira figurada ou literal. Se eu vou interpretar algumas coisas como figuradas, qual é o critério que eu uso para interpretar figurada? E qual é o critério que eu uso para não interpretar figuradamente? Para interpretar literal. Ver. As figuras são figuradas. Vamos supor lá. Jesus lá fala-se que João viu um cordeiro que havia sido como morto. Isso é uma figura. É uma figura do cordeiro do sacrifício e tal, né? Que se aplica a Jesus Cristo. Então, quem que Pedro viu? Quem que João viu, né? João viu o Cristo. Então, eu estou interpretando figuradamente. Estou pegando uma figura e estou interpretando figuradamente. Não é literal. Mas aí, quando eu vou para números, eu interpreto literal ou eu interpreto figuradamente? Se eu interpreto literalmente, eu, como 1000 anos serem 1000 anos redondo, eu tenho um problema, porque fala-se dos 7 espíritos, né, de Deus. Então, se um dos 7 for o Espírito Santo, mais 2 pessoas da Trindade, então Deus são 9, já não são mais 3. Aí, como já dizia um amigo, Deus virou uma quadrilha e não mais uma tríade, né? Já são 9 pessoas. O Ben Hinn interpreta assim, tá? Ele interpreta literalmente. Então, se eu não interpreto literalmente números, ali 7 eu entendo que está falando da plenitude. Quando fala das 7 igrejas, é as 7 igrejas, está falando da totalidade da igreja. Quando fala de 7 taças, está falando da totalidade do juízo de Deus. Então eu interpreto figuradamente o número, quer dizer que 1000 eu também tenho que interpretar figuradamente. Eu não posso escolher pesos e usar a bel prazer. Ou eu aplico uma regra tudo, ou eu aplico outra. Então, na hora de interpretar o Apocalipse, a gente tem que ter sempre em mente. Se eu vou interpretar literalmente, então tem que entender as figuras literais. Jesus lá no céu vai ser um cordeirinho. Então, você já parou para pensar assim, você chega lá, Jesus, não sei como é que é, né? Vamos imaginar. Você se prostra diante de Cristo lá, ele tá lá um cordeirinho branco, com o pescocinho cortado, como se tivesse sido morto. Senhor, por tudo que o Senhor viu, quero lhe agradecer por tudo que o Senhor fez, pelo sacrifício da cruz e tal. E Jesus olha para você, vai balir que nem um cordeirinho, porque ele está na figura de um cordeiro. Não, a gente entende que é figurado, então eu interpreto figuradamente. A mesma coisa lá, o trono de Deus, né? Fala-se lá
em Apocalipse, né, que debaixo do trono de Deus estavam as almas daquele que havia sido morto na tribulação. Aí, né, tem santo na tribulação, então já aí lançou uma luz sobre uma questão aí, né? Passaram pela tribulação, então tinha igreja na tribulação, tinha santo na tribulação. Não quer dizer que a igreja passa pela tribulação. Mas aqueles que foram mortos na tribulação, a alma deles estava lá clamando, né? Até quando o nosso sangue vai ficar impune? Então, se você interpretar literalmente, para pensar na cena. Deus no céu, ele sentado no trono, já tem um problema, porque João viu Deus. A Bíblia fala que nenhum homem jamais viu a Deus. Então ali já dizia Jesus, João viu Deus sentado ali no trono, né, um ancião de cabelo sentado no trono, e debaixo do trono estavam as almas. Você imagina essa cena, um trono, Deus sentado, um monte de fantasminha ali, as almas, né, saindo ali de dentro, e gritando, Senhor, até quando, né, a nossa vitória não vai ter sabor de mel, vai ser só isso aqui. Já parou pra prestar atenção que cena ridícula? Não é. Então o que é? Figurado. Isso quer dizer o quê? Que o trono de Deus, ele é um trono estabelecido sobre a justiça. E que nada vai ficar impune. E até mesmo quando acharem que estão vencendo, que é na grande tribulação, que vai estar manifesto, né, o mal vai se manifestar, a igreja vai ser rejeitada, os valores morais cristãos vão ser rejeitados, tudo aquilo que for que represente Deus, né, vai ser rejeitado pelo mundo, aí sim Cristo voltará e ele exercerá o seu juízo junto com a igreja, ele julgará as nações, a justiça de Deus será estabelecida plenamente. Então isso quer dizer o quê? Que o trono de Deus está estabelecido sobre um reinado de justiça, é um trono de justiça. E no devido tempo, Deus retribuirá conforme os atos de cada um. Então, mesmo que pareça que tarda, né, a justiça, ela não tarda, ela vai chegar no momento certo e ela é infalível, ela vai vir. Então veja, você tem que se posicionar na hora de interpretar. Então, quando eu vou interpretar sobre a questão da cidade santa, da Jerusalém celeste, como que eu faço? É uma cidade ou é figurado? Então vamos lá para o texto. O primeiro texto que a gente vai ler é o texto de Apocalipse 21, do 1 ao 4, que diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vejam, aqui Deus já exerceu o seu juízo, a terra já foi ali destruída, né, aniquilada no sentido de que aquilo que era mal foi retirado, né, e tudo foi reconstruído, e agora vem o estabelecimento vamos dizer assim, do reino eterno de Deus, estabelecimento pleno do reino. Então, nos novos céus, ali já não existe mais o mal. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Veja, tabernáculo de Deus. O que é o tabernáculo? Era onde Deus habitava. Tá? Tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Veja, é chamada, em primeiro lugar, ela é chamada de tabernáculo, né? Primeiro é chamado diz que ela está ataviada como uma noiva. Aí alguns diz que ela está ataviada, enfeitada como uma noiva, não que ela é a noiva. Alguns vão interpretar assim, mas ela estava ataviada. É a forma dela que ela estava, né? Ela estava tão linda que era como se fosse uma noiva enfeitada para o casamento, né? E que naquela época, na cultura judaica, ela se enfeitava mesmo, né? Ela colocava muitos enfeites e muitos adornos. Então, é isso que eles estão querendo dizer. Vão dizer, não, essa figura é figurado e não é a noiva, entendeu? É como uma noiva. Mas fala que é o quê? O tabernáculo de Deus. É aonde Deus habita. Tanto que o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra que é traduzida por habitou é tabernaculou, fazendo uma referência ao tabernáculo, que era a habitação de Deus com o povo no deserto. E essa sempre foi a ideia de Deus, não ter uma casa fixa, que quando a Davi o procura para ter uma morada, ele fala que, está construindo um lugar para me conter. A ideia nunca foi essa, a ideia sempre foi viver entre o povo, eu habitar no meio do povo, não ficar parado num lugar e o povo fica ali em volta, não. Eu vou, o povo vai, e onde eu vou, eu tô junto. A ideia é junto e misturado, entendeu? Então, essa é a figura, é a palavra correta, tabernaculou. Então, veja, quem é a habitação de Deus? Aonde Deus veio habitar? Não sois vós o templo de Deus? Paulo, 1 Coríntios, diz isso, né?
Vamos lá agora para um segundo texto. Quando eu falei assim, as pessoas vão falar que ela estava ataviada como noiva. Vamos para um segundo texto, né, um pouquinho mais para frente só, que é no versículo 9 ao 11. Diz assim, Apocalipse 21, do 9 ao 11 diz assim, ó. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te a noiva, a esposa do cordeiro. Veja, é a noiva, a esposa do cordeiro que ele vai mostrar agora. Tá? E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, a Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Veja, a qual tem a glória de Deus. O que é a glória de Deus? É a presença de Deus. Deus habita nela. Deus habita com ela. Quem é a noiva? É a Jerusalém. E quem é a noiva nas Escrituras? É a igreja. Quem desce do céu é quem? É uma cidade ou é a igreja? É a igreja. Tá? Mas o texto fala que é cidade. Lembrem-se da regra. Se você vai interpretar literalmente, tudo tem que ser literal. Se você vai interpretar figuradamente, tudo tem que ser figuradamente. Mas isso não é algo estranho para as Escrituras. Deus se referir ao seu povo ou a Jerusalém, falando do seu povo na figura de uma mulher, é algo comum no Antigo Testamento. Eu vou mostrar um texto para vocês. Ezequiel 16, diz assim, é um texto um pouquinho mais longo, mas vamos lá. Ezequiel 16, do 3 ao 14, diz assim, e disse, diz o Senhor Deus a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus, teu pai era amorreu, tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal e nem envolta em fardo. Deixa eu frisar aqui. E diz o Senhor Deus a Jerusalém. Veja, ele está se referindo a Jerusalém. Dia do seu nascimento, você não foi lavado, seu cordão umbilical não foi cortado, tal. Tá? Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas. Compadecido de ti, antes foste lançado em pleno campo no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu, isso é o Senhor que está dizendo, junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue e te disse, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no seu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar, como o renovo do campo. Cresceste e te engrandeceste, e chegaste a grande formosura. Formaste os teus seios. Veja, figura feminina. E te cresceram os cabelos. Figura feminina. Tá? No entanto, estavas nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, vesti-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto. É o costume, né, de noivar, né? Quando um homem queria noivar com uma mulher, ele falava lá com o pai, com a mãe, né? Ele colocava um manto sobre a mulher. Então quer dizer que a partir daquele momento ela era sua noiva, ela estava sobre a sua cobertura. Ele era o responsável dela. Ela poderia até morar com ele. Não haveria conjunção carnal, isso aconteceria na noite de núpcias, que era a consumação do casamento, né? Mas no período de noivado ele podia levá-la para casa dele e lá ele ia cuidar dela, porque a partir daquele momento ele já era a responsabilidade dela. Era uma relação de noivado, era quase que um casamento. Tinha algumas implicações de casamento, tanto que era considerado um adultério, punido com apedrejamento também, o caso de adultério quando noivo, entendeu? Então, veja, ele vai e toma Jerusalém, que é quem? A cidade. A cidade, pedra, tijolo? Não, é o povo. Tá? O povo. Então vamos lá. Cobri a tua nudez, dei-te juramento e entrei em aliança contigo. Veja, o voto de noivado. Diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Veja. Então te lavei com água, te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti com roupas bordadas, te calcei com couro da melhor qualidade, te cingi com linho fino, te cobri de seda. Também te adornei com enfeite, te pus bracelete nas mãos, um colar em roda do pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz. Tá, lembra aí quando alguém fala pra você que piercing é pecado? Tá? Deus colocou um piercing na noiva dele. Coloquei-te um pendente no nariz, pulseira, bracelete, brinco nas orelhas. Então quando alguém vier com esse papinho de que adornar é pecado, então você lembra desse texto, Ezequiel 16. Não é, tá? Nem piercing também é pecado. Vamos lá. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas, uma linda coroa na cabeça, e assim foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, seda de bordado. Nutriste com flor de farinha de mel e azeite, eras formosa em extremo, chegaste a ser rainha. Tá? Correu a tua formosura
a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeito por causa da minha glória que eu puser em ti, diz o Senhor. A tua glória que é a minha presença em você. Vejam, então não é estranho Deus usar a figura de uma mulher ou a figura feminina para se referir ao seu povo. Não é a cidade. A cidade representava a capital, o centro da nação. Então as decisões, o tempo, tudo estava ali. Tudo partia dali. Ali representava a nação como um todo. A cidade representava a nação como um todo. E a cidade representava o povo. O que é o povo? O povo é a eclésia, tá? Que é a congregação dos santos, a assembleia dos santos, os chamados para congregar, chamados para fora, chamados para sair de dentro das suas casas e se congregar com Deus no tabernáculo. Né? É essa a ideia de o conceito. Chamados para fora, que o pessoal fica falando, chamados para fora para sair do templo e ir não sei o que, ser de igreja, de desigrejado, sei lá, sair para o templo para fazer grupos pequenos, não tem nada a ver com isso não. É sair para fora da casa e ir congregar. Chamados para fora, chamados para fora do seu lar, chamados para fora do trabalho, chamados para fora do comum, do ordinário e irem congregar. Essa é a eclésia, congregar em torno do nome de Deus. Isso é a igreja, tá? A igreja é a congregação dos santos. Você sozinho, você não é igreja. Você só é igreja quando está ajustada e ligada ao corpo. Isso é a eclésia. Não existe cristão sozinho, como já dizia João Calvino, tá? Um cristão só não é cristão. Igreja, eclésia, você foi chamado para fora para congregar, para estar junto, para viver em comunhão. Tá? Isso não quer dizer que você só é igreja quando você está lá no templo, mas você é representante da igreja porque você é um membro dela onde você está, no seu trabalho, mas lá você é um membro da igreja, você faz parte do corpo. Tá? Membro, por isso que a figura usada é essa, porque a gente chama de membro quem faz parte de uma igreja. Tá? É um membro, é uma extensão do corpo, é parte do corpo. Então, você, onde você está, você faz parte da igreja e você está representando a igreja. Mas você é a igreja congregada. Você é a igreja quando você está unido ao corpo de Cristo. E é unido, congregando, vivendo junto, tendo comunhão. É isso aí em torno do nome de, tá? Nome de Deus. Então, é isso aí. É Deus se referir ao seu povo, uma figura feminina, é comum no Antigo Testamento, no Novo. Veja, como eu falei, Paulo fala, vós sois o templo de Deus, né? Vocês sois a morada do Espírito Santo. Então, é normal Deus se referir à igreja como uma figura feminina, como sua habitação. Então, quem é que vem ali em Apocalipse 21 e 22? Quem é que desce do céu? É a igreja. Não é uma cidade literal, é a igreja. Então, daí como é que você faz agora para interpretar o que é lhe dado, né? Eu vou dar alguns exemplos, não vou interpretar tudo minuciosamente, mas eu vou dar alguns exemplos, né? Veja, o texto fala assim, né? Apocalipse 21, do 11 em diante: com a tua glória de Deus, o teu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe e de salim. O que é esse fulgor? É o brilho, né? O brilho resplandecente. Então, no Antigo Testamento, né, a gente sempre vê Deus quando se manifesta em glória, né? Ali a figura usada dessa glória é de uma luz, de uma resplandecência, né? De algo que ilumina. Quando fala lá que não existia mais sol, que o sol não daria o seu brilho e não haveria trevas, o que está querendo dizer? Que a glória de Deus seria tamanha que seria ela que iluminaria o espaço, o dia, e suplantaria todas as outras luzes, né? Deus seria a única luz verdadeira. Seria a fonte de toda luz, né? De todo resplandecer. Então é a figura da igreja iluminada pela glória de Deus, resplandecendo. Aí tinha grande e alta muralha, 12 portas. Grande e alta muralha, se eu não me engano, é um texto de Ezequiel que fala que Deus é a muralha, né? Deus é a muralha em volta do seu povo, que o protege, né? Então essa cidade ela está cercada por uma grande muralha. Essa muralha refúgio e brilha com glória. É Deus que protege essa muralha. É Deus que está à volta dela, preservando e aguardando. E ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque ele a protege. Tá bom? Tinha grande e alta muralha e 12 portas. Junto às 12 portas, 12 anjos, né? Que é sempre aquela figura dos mediadores, né? Trazendo a mensagem e tal, né? Mediando essa mensagem. E sobre ela o nome escrito que são as 12 tribos dos filhos de Israel. Figura do Antigo Testamento, 12 que é representando todas as tribos, todo o povo, é a totalidade. Veja, o número 12 é a totalidade das tribos, a totalidade do povo de Deus. Dos outros, 3 portas que se acham a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. Se você ver a posição da cidade e onde ficavam essas portas, elas estavam direcionadas para todo o mundo à sua volta. Era uma porta para todos os lados.
entendeu? Então a cidade tinha portas abertas para todos os lados. O que isso quer dizer? Que era aberta para todos os povos. A ideia era que os povos viessem de todas as nações adorar a Deus, né? Ter um encontro com Deus. Veja. Ao norte a muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre este os 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro. Veja, o fundamento da cidade sobre o fundamento estava escrito, né, o nome dos 12 apóstolos. O que são esses fundamentos? Vamos lá. 1 Coríntios, né, 13, 11. Eu vou dar uma olhadinha aqui rapidinho, 11 ao 15. Diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento é Cristo, tá? Mas sobre o fundamento, os apóstolos edificaram, tá? Do qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, e se mostrará e tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas este mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Veja, esse texto aqui também é muito mal interpretado. O pessoal acha que aqui está falando sobre obras para salvação. Não está falando de obras para salvação. Aqui é um texto dirigido à liderança da igreja que está edificando a igreja. Apóstolos colocaram um fundamento que é Cristo. E sobre esse fundamento eles edificaram. São as doutrinas apostólicas. É ouro, pedra preciosa, é prata, é rubi, é coisa de valor. Porque são as doutrinas, as doutrinas verdadeiras que eles aprenderam do próprio Cristo e eles então transmitiram, né, à igreja. E sobre o alicerce que é Cristo, eles foram construindo, edificando a igreja. E essa igreja, ela então, você vai falar de edificar, o que é edificar? Se você olhar Paulo fala que quando se traz uma mensagem, né, se as pessoas não entendem, elas não são edificadas. Como que é que se constrói? Como é que se edifica uma igreja? A pessoa é edificada pela fé. A pessoa é inserida no corpo da igreja através da fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é ministrada, a doutrina é ensinada corretamente, a igreja é agregado os santos, né, aqueles que fazem parte da igreja, e o edifício vai sendo construído. Então a doutrina, a igreja, ela é feita de pedras espirituais, que são os homens, né, pedras, as pessoas, né, que são agregadas, mas o que une essa massa é o Espírito Santo e é o que direciona, o que edifica, né, a ideia de edificação, né, como é feito, são as doutrinas, as doutrinas puras. E elas são comparadas com o quê? Com ouro, com pedra preciosa. Do que é mesmo a rua da cidade? São ruas de ouro. Veja, a igreja está edificada sobre as doutrinas apostólicas. E quando fala aqui que elas serão provadas pelo fogo, isso quer dizer o quê? E com o tempo, né, serão reveladas, que tudo aquilo que for doutrina falsa, quando Deus vier buscar a sua igreja, e conforme os anos também, isso vai acontecendo conforme a história vai surgindo, a gente vai vendo que a igreja vai sendo purificada dos erros, né, e as doutrinas, as verdadeiras doutrinas vão sendo acentuadas, as falsas vão surgindo, e isso a gente vê isso muito hoje, né, acontecendo, que são heresias, doutrinas ridículas na igreja, né? Coisas que a gente vê que não é evangelho, não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com a igreja, mas está ali e as pessoas acreditam, e nessa visão errada de que a igreja é uma cidade que a gente vai andar sobre o rio de ouro. Isso é uma interpretação errada. Quando vier o fogo e a figura da purificação, né? Tudo aquilo que não é verdadeiro, tudo aquilo que não é duradouro, que não é eterno, porque as doutrinas verdadeiras e reais, as doutrinas que Deus deu aos apóstolos, essas são eternas, tudo aquilo que é passageiro é efêmero, o fogo queima. Aquilo que não é, quanto mais o fogo queima, mais puro fica, entendeu? Então o que acontece? Quanto mais a perseguição, quanto mais Deus prova a sua igreja, quanto mais ela é provada, mais pura ela vai ficando. Eu falo da questão da tribulação, né? Por que a igreja passa pela tribulação? Porque ali você vê os crentes verdadeiros, genuínos. E ali você vai ver as verdadeiras doutrinas que unem a igreja e que fazem com que os crentes genuínos permaneçam de pé. Esses crentes falsos que estão agrupados em torno de mentiras, esses a doutrina vai se queimar e eles vão ficar para trás. Mas aqueles que têm a doutrina pura, verdadeira, essa que é essencial da igreja de Cristo, essa vai ficar. Esse vai ser salvo, só que pelo fogo. Ele não perde a salvação, por quê? Porque o básico, o essencial, ele tem. Ele talvez construiu, durante os anos, sobre a sua teologia, algumas doutrinas, né,
edificou alguma coisa com algumas doutrinas que não são doutrinas, e isso está sujeito a todo teólogo. E é muito bom ser humilde nesse ponto para reconhecer que nem todo teólogo tem uma teologia perfeita, tá? Nenhuma igreja tem uma teologia 100% perfeita, tá? Nenhuma igreja, segmento teológico, cosmovisão teológica é perfeita, tá? Então isso é muito bom para que todos os teólogos tenham essa visão, essa compreensão de que tinha um professor meu no seminário, pastor Flat, que dizia o seguinte, que nós temos uma queda por heresia, né? E todo mundo tem uma heresia de estimação. E quando a gente abandona ela, a gente adota outra. Uma vez eu falei isso para um cara, então você assume que você é herege. Eu falei, não, meu amigo, eu estou assumindo que eu não sou perfeito, que eu erro, que eu também tenho coisas que eu creio que para mim é verdade e que um dia eu vou descobrir que não é. Talvez em vida ou talvez quando Cristo voltar. Então é isso que está sendo dito. Veja, aquilo que é edificado, que o alicerce é Cristo. As doutrinas apostólicas, elas estão sobre Cristo. Então isso é o fundamento ali, o que está por as ruas, né? O que pisa-se por cima. Então quer dizer, não vamos andar numa cidade que tem ruas de ouro, mas nós estamos. A igreja, ela é edificada sobre as doutrinas apostólicas, que são puras, ouro, prata, pedras preciosas, entendeu? Ela é pura, ela é preciosa, ela é valorosa, elas são eternas. As doutrinas apostólicas não são porque vieram dos apóstolos, são porque foi Deus que as revelou. Tá, daí você vai lendo ali mais o texto, vai falar de um trono, né, que está no meio da cidade, que a cidade não tem um templo dentro dela, porque Deus é. Então veja aí, ó, a união da igreja, a união mística de Cristo com a igreja, da igreja com Deus, né, e da igreja com Cristo, eles se tornam um. Então a igreja, ela é a morada de Deus e ao mesmo tempo Deus habita nela, entendeu? Veja, é uma união, ela está amalgamada, ela está unida. Tá? Deus habita, não haverá templo, porque Deus é o próprio templo da igreja. Então o templo, pedra, não é a igreja somos nós, né, a congregação dos santos. Então, aonde a igreja está reunida, ali está a igreja. Deus está ali. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Não. Quando você chegou, Deus chegou com você. Não que ele não esteja em todos os lugares, né? Mas ele se manifestou em plenitude quando a igreja se reuniu. Tá? Então, essa a ideia. O templo vazio é só um templo vazio. A igreja somos nós, né? A congregação dos santos. Então, vejam como é que vai ficando mais bonita a interpretação, né? Muito mais aquilatada. Debaixo desse trono, no meio da cidade tem uma árvore, a árvore da vida. Quem que é a árvore da vida? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim jamais perecerá. Aqueles que creem em mim já têm a vida eterna. O que é a árvore da vida? É a comunhão eterna com Deus. E ela produz 12 frutos o ano todo. Cada fruto para quê? Para curar as nações. Então, qual que é a ideia? É a ideia de que a igreja, ela é a detentora, né, da verdade de Cristo, da verdade que traz a salvação e da verdade que pode curar as nações, que é Cristo. Tá? O fruto oferecido pela árvore da vida, que é Cristo, que é a palavra da verdade, que é a palavra da vida, que vai curar as nações. Tá? E dela flui um rio, debaixo do trono, né, que passa pela... flui um rio. E esse rio a gente vai ver em Ezequiel falando lá do trono, né, do templo, né? De Ezequiel lá, fala que esse rio ele flui por onde ele passa e ele gera vida. O que é representado, né, como a figura de água, de rio nas escrituras, né? Aquele que crê em mim do seu interior, né, fluirão rios de água viva. Do que está sendo falado ali? Está sendo falado do Espírito Santo. Veja, a igreja, dela flui vida. Por onde a igreja passa, onde a igreja é estabelecida, a vida deve ser gerada. O ambiente deve ser transformado. O contexto de morte deve se tornar um contexto de vida. Veja, olha que lindo. Então, quando você olha para essa figura, você vê o quê? Vamos olhar lá, 12 portas, os 12 apóstolos. Não é? 12 apóstolos. Eles foram dispersos, né? Cada um foi para um canto de uma região do planeta, anunciar a palavra de Deus. Então o que eles faziam? Eles pregavam o evangelho, que eles ofereciam o quê? O fruto da árvore da vida, a salvação, né? Para as nações, a cura das nações. E apontavam para a cidade, que é a igreja. Tá? Mostrando que eles deveriam, né, deveriam se tornar parte desse povo, da igreja, da cidade santa. E eles apontavam, mas para entrar na cidade e fazer parte, tinha que se passar pela porta.
Lá mostrar que são 12 portas e cada uma feita de uma única pérola. E o que é uma pérola? A pérola é a única pedra preciosa que é gerada em meio a muito sofrimento e depois a morte. Tá? O que é a pedra? Ela é um cisco, uma bactéria, uma sujeira que entra na ostra, a ostra vai envolvendo, porque ela identifica como um corpo estranho, né? Ela vai envolvendo, aquela secreção vai formando a pérola, até que chega num momento em que ela não consegue mais fechar, porque ela envolveu tanto aquela cisquinho, que aquilo cresce tanto que não deixa ela mais fechar, então todas as bactérias entram ali e ela morre. E então nasce uma pérola. Quem é que foi que passou por esse processo de tanto sofrimento e depois a morte? Cristo. Quem é a porta? Aquele que passa por mim. Eu sou a porta, né, do aprisco. Eu sou a porta das ovelhas. Então, quem que é? Qual que é a função dos apóstolos fizeram? Eles anunciaram a salvação para as nações, que é a salvação em Cristo Jesus, ofereceram o fruto da árvore da vida, apontaram para a cidade, que é onde Deus habita, a eclésia, tá? E que para fazer parte da eclésia, da Jerusalém Santa, da cidade de Deus, ataviada, devia se passar pela porta, que é Cristo. Cara, veja que coisa linda. E aí fica a gente viajando nessas ideias de pisar em rua de ouro, de sentar em cama de cristal, de ter palácio. Cara, isso aqui não tem valor aqui. Não são as coisas que Deus deu para nós como valor. Tá? Essas coisas para mostrar que até isso que é tão valoroso para nós aqui, na cidade é pisado. Tá lá no chão. Para nós o que é muito valioso aqui, tá lá sendo pisado no chão. Mas o que está sendo pisado no chão é valioso porque é eterno, é verdadeiro e é duradouro. Tá? Não é porque tenha valor em si mesmo, é o valor que Deus deu para ele. São as doutrinas apostólicas. Então veja, cara, que coisa linda fica essa interpretação. Já faz um tempo aí que a galera tinha me pedido nos grupos de estudo do WhatsApp para me passar isso adiante, né? De vez em quando alguém sempre me pede para falar de novo dessa interpretação. E eu hoje me lembrei e falei, quer saber uma coisa? Eu vou fazer um videozinho para deixar aí salvo para a galera da página também, compartilhar essa visão. Vejam, fica aí para vocês algumas dicas de como interpretar Apocalipse, né? Vejam, questão de figurado, literal. E também a resposta para a pergunta: nós habitaremos numa cidade com ruas de ouro? Não. A Jerusalém Santa é uma cidade literal? Não. A Jerusalém é a igreja, tá? As ruas de ouro são as doutrinas apostólicas, são o fundamento, aquilo que os apóstolos edificaram sobre o fundamento que é Cristo. A igreja foi construída, e a igreja e a cidade santa somos nós, né? Somos a igreja, que está cercada por um grande muro, que é o nosso Deus, que nos defende, que nos guarda. Em vão vigiam as sentinelas se o Senhor não guardar a cidade. É Ele que guarda a cidade. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Alguns falam, né, da ideia de altares e tal, né? Eu já acho que é aquela ideia de que quando você está numa cidade murada, e cercada, a ponto de ser invadida, aí surge lá no monte um exército amigo que aparece do nada para salvar. É Deus, é Ele que protege a cidade. Então você não tem que se preocupar, o muro está ali para não deixar os inimigos invadirem e Ele age na hora certa. Então, veja, essa interpretação, eu acho que é a interpretação que mais condiz com as escrituras, tá? Galera, desde já agradeço a atenção de vocês aí e espero que tenha sido abençoados. Abraço, Deus abençoe.